Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. Hoje trouxemos para vocês mais um caso ufológico brasileiro, o caso de Feira de Santana. Um caso recheado de pontos clássicos, dignos de um filme de Hollywood. Vamos ver o vídeo, vamos ver os detalhes do caso e vamos provocar vocês para suas próprias conclusões como sempre. Vamos assistir. O caso Feira de Santana foi um evento ufológico ocorrido na cidade de Feira de Santana, segunda maior cidade do estado da Bahia, no dia 12 de janeiro de 1995. É um dos mais famosos casos da ufologia brasileira, com grande repercussão na mídia, até hoje intriga pesquisadores pela consistência dos fatos. Houve, entretanto, fatos que foram antecedentes ao grande clímax dessa história. Por exemplo, em janeiro de 1995, houve alguns casos que antecederam o principal no distrito de Maria Quitéria, região norte do município. Um estudante que caminhava em uma estrada no final da tarde havia visto um objeto cilíndrico preto semelhante à fuselagem de um avião, porém sem asas e que flutuava no matagal próximo às cercas de uma chácara. Alguns dias depois, um grupo de amigos que estava voltando de uma festa de madrugada na avenida do Contorno Norte, viu uma estranha luz que estava um pouco acima deles no céu, que de repente se fragmentou em 3 pedaços, luminosos também como o original, e cada um tomou uma direção diferente no céu. Na madrugada do dia 12 de janeiro foi o grande ápice dessa história. Ocorreu no ano de 1995 e foi visto se fez por ser um objeto luminoso, foi visto caindo verticalmente em uma fazenda no distrito de Jaíba, região leste dessa cidade. Segundo testemunhas, o objeto emitia luzes que variavam entre o verde e o vermelho. Logo após a queda do OVNI, ocorreu um grande apagão na energia elétrica que se estendeu por dezenas de cidades próximas. Um fazendeiro chamado Beto, que morava próximo, encontrou então um objeto na lagoa de Berreca. Ele descreveu como sendo um objeto metálico com dimensões de um fusca e que refletiu o ambiente em volta como uma espécie de camuflagem. Ele avistou no objeto uma escotilha que se abriu e saiu de dentro uma gosma não identificada. E em seguida saiu então de dentro do objeto um ser peludo de baixa estatura e com garras, muito semelhante para ele a um bicho preguiça. O fazendeiro avistou dentro da nave um outro ser, que já estava morto sobre um painel eletrônico. Ele descreveu esse ser como de baixa estatura, semelhante a um feto de uma criança. Era uma aparência estranha, revelando a sua origem não humana para o observador. Em seguida, Beto levou os 2 seres para dentro da sua casa. Por volta de 5h30 da manhã, a população da região avistou comboios do exército circulando na região. A princípio, nenhum dos soldados sabia do que se tratava, pois era uma operação extremamente sigilosa. Ao chegar no local, os soldados invadiram a casa de Beto e vasculharam tudo. Ao encontrar as criaturas, eles carregaram para o caminhão. As criaturas foram descritas pelos soldados como um ser semelhante a um bicho preguiça, mas estranho. Estava ferido e estendendo a mão para um dos soldados como se estivesse pedindo ajuda, mas não emitiu nenhum tipo de voz. O outro foi descrito como um ser parecido com uma criança desnutrida, tinha olhos grandes e traços físicos não humanos. Com o desenrolar dos fatos, os soldados vasculharam mais a área e, ao chegar na lagoa de Berreca,
encontraram e recolheram um objeto que, segundo os soldados, era bastante leve para o tamanho que possuía. Colocaram em outro caminhão e aguardaram novas instruções. Depois de alguns minutos, um helicóptero e outro caminhão chegaram ao local. Então desceram o que seriam agentes do Serviço Secreto da Marinha e transferiram os corpos para esse helicóptero e a nave para o caminhão-baú, que não possuía nenhuma identificação segundo as testemunhas. Os funcionários da fazenda foram ameaçados e orientados a manter o sigilo do caso. Por anos, pesquisadores foram investigando os fatos, que iam sempre se confirmando, e descobriram o envolvimento dos Estados Unidos. Um satélite americano havia detectado o objeto em Feira de Santana e avisado aos militares brasileiros sobre a queda do OVNI na região. Pelo fato das testemunhas terem sido frequentemente ameaçadas, houve dificuldade nas investigações, mas os pesquisadores acreditam que os corpos e a nave foram mandados para os Estados Unidos. Uma das conclusões mais intrigantes é sobre o bicho preguiça. Se era realmente um ser inteligente, trabalhando junto com os ETs humanoides, ou, de fato, um bicho preguiça capturado pelo OVNI para estudos. O caso do bicho preguiça foi semelhante a um caso ocorrido na Venezuela. O caso é um dos mais importantes da ufologia brasileira e ganhou ampla cobertura da mídia na época que ocorreu. Alguns acontecimentos posteriores podem também ser citados. Após o caso, houve muitas manifestações no espaço aéreo e também terrestre do município de Feirense, né? Testemunhas notaram uma movimentação incomum de veículos do Exército que persistiu nas cidades da região de Feira de Santana. Também na zona rural, e até alguém disse que eles eram oriundos da capital de Salvador, esses militares. Houve um estranho movimento de helicópteros no espaço aéreo da cidade dos dias posteriores, e o estranho apagão de energia elétrica jamais foi divulgado, o que teria sido as verdadeiras causas desse evento elétrico. Bom, além do caso ocorrido no distrito de Jaíba, houve outros casos de avistamentos de OVNIs ocorridos antes e depois de 1995. Há relatos de testemunhas no ano de 1998, 2000 e 2005. No ano de 2006, o batalhão do Exército instalado na cidade confirmou o OVNI sobrevoando o aeroporto da cidade, e em 2013 vários motoristas chegaram também a relatar um disco voador voando sobre o complexo de viadutos do bairro Cidade Nova. Eu já ouvi de um amigo meu que ele diz assim: olha, a Rússia parece ser um país de outra dimensão, tudo que é estranho acontece lá, né? Bom, realmente, a Rússia é muito rica em mistérios. Mas o nosso país, o Brasil, ele é privilegiado em casos importantíssimos da ufologia mundial. Nós temos a Noite dos OVNIs, que vamos trazer para vocês aqui. Temos o famoso caso Varginha, riquíssimo em detalhes, e que cada vez mais aparecem grandes obras. Existem muitos estudos seríssimos das mentes pensantes ali envolvidas na revista UFO, né? E outros também que já se desligaram, mas que deixaram o seu legado. E o caso da Operação Prato e tantos outros. O caso de Feira de Santana, como vocês viram, tem toda aquela ideia da participação de uma certa consciência e providência do governo, né? Um envolvimento oficial do governo, como se existisse uma certa prontidão para lidar com esse tipo de casos, um certo fluxograma de ações já previsto se acontecer, de tão possível se acontecer, já teria toda uma ação, e uma ação que seria global, está acima das
do isolamento das unidades federativas. É como se, olha, se cair no nosso planeta, vocês, representantes de tal país, ajam assim, 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 para a gente centrar as pesquisas assim, assim. Qual é o procedimento se cair no Canadá? Qual é o procedimento se cair no Brasil? Qual é o procedimento se cair no Alasca, se cair na França? Já teria um fluxograma. Porque há uma certa semelhança em todo o desenrolar da coisa, como no caso do Varginha. Já prontamente, em pouco período de tempo, uma operação foi feita na região com discrição, com continuidade em levar o que foi levantado, material pego e seres, muito parecido com a ação feita em Varginha e em outros casos, como o próprio Roosevelt, né, que chegou lá, é uma repetição daquela atitude. E mais uma vez, como em todos os outros casos, inclusive no caso do Varginha, há sempre a conclusão que os corpos, os alienígenas, vão para, vamos dizer, uma central americana que recebe isso aí. Pelo menos no Ocidente, né? Pelo menos no Ocidente. Então, curiosíssimo nos seus detalhes, e chama realmente a pessoa a pesquisar e fazer esse paralelo. A importância de fazer esse paralelo e chegar à conclusão que existiria uma força-tarefa, existiria um fluxograma oficial de um país como o Brasil para lidar com queda de discos voadores e de alienígenas. Nossa, pessoal, isso aí é curiosíssimo. Curiosíssimo. Porque estaria acima, como dizem que é até nos Estados Unidos, estaria acima do presidente? Será que os presidentes não têm contato? Quem dá a ordem? Né? Quem dá a ordem? Então veja a ligação que teve no caso. O satélite americano detecta uma entrada suspeita na atmosfera da Terra, segue, rastreia o objeto, chega à conclusão que ele caiu no solo brasileiro e prontamente, em poucas horas, ele está lá, os militares recolhendo. Nossa, isso é um desafio muito grande. Isso seria, assim, uma agressão à sociedade global, de restringir a verdade. Está aí. E, ao que parece, a coisa é tão eficiente que o que é que mais chama a atenção? Usem a cabeça como um bom detetive do improvável. Existe uma campanha para a coisa sumir. Se não são os ufólogos, se não são essas mídias paralelas hoje, essa descentralização da informação, pessoal, a tendência é o caso desaparecer completamente. Então você viu, não seria uma surpresa você chegar até hoje na região do Feira de Santana e perceber que pouquíssimas pessoas souberam do caso. O de Varginha, tudo bem, ele é explorado pelo turismo, né? A prefeitura não deixou, vamos dizer assim, a chama apagar. Mesma coisa hoje em dia lá na região de Colares, né, o município onde ocorreu a Operação Prato, também está havendo um investimento por parte das autoridades em turismo ufológico. Então tem também uns ETzinhos e tal. Então é uma coisa não. Isso não aconteceu em Feira de Santana. E quando isso não tem esses interesses ingênuos, vamos dizer assim, de um representante local, a coisa desaparece. Desaparece um fato extremamente, vamos dizer, significativo. A Noite dos OVNIs mesmo, na década de 80, extremamente significativo. É a Força Aérea seguindo luzes no céu, São Paulo, Brasília e o território nacional aí, em grandes proporções, que o Brasil é um continente, né, um país continental. Então é muito espaço aéreo e cadê? Não se abre assim para a grande mídia, para a mídia dita oficial. Não existe mais. Não existe mais. Então, o caso Feira de Santana tem sim suas importâncias minuciosas, né? Como as características dos seres, né? Como houve o contato lá com a população local que chegou a levar eles para casa, né? Investigando, tem mais detalhes. Mas a ideia que para os céticos é conspiratória, olha,
é muito forte aí, é muito evidente. É muito evidente. Então, para mim, é o ponto-chave deste caso de Feira de Santana que nós trouxemos para vocês no vídeo de hoje. Como sempre, convidamos vocês a continuarem com a investigação e dividir com a gente. Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você receber lá a sua mensagenzinha. Quando você clica aí no sininho, você é avisado quando você entra na sua conta do YouTube. E dê o seu like lá, deixe seu comentário, é muito importante para nós. É o seu reconhecimento e é nossa gratificação, ok? Eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável e até o próximo Grande Mistério.